Agora vamos falar sobre, mudando de assunto totalmente, a gente vai falar sobre a vesícula biliar. Você sabe o papel dela no seu organismo? Bom, a vesícula biliar ela serve como um reservatório da bile, que é uma substância produzida pelo fígado e auxilia na digestão das gorduras ingeridas por meio da alimentação. Acho que você já deve ter ouvido falar de alguém que fez o procedimento cirúrgico da retirada da vesícula, não já? Ou você mesmo até já tenha feito essa cirurgia. Mas quem traz mais detalhes sobre este assunto é o médico gastroenterologista, Dr. Vinícius. Tudo bem, Dr. Vinícius? Bom dia. Tudo bem, obrigado pelo convite novamente. Fico feliz de estar aqui, poder ajudar um pouco a população e poder levar um pouco de informação também. Claro, agora eu quero que o senhor nos fale sobre essa vesícula biliar. O que é isso? O que significa? A vesícula biliar ela é um órgão que está presente no lado direito do abdômen, né, aqui na parte superior. Ela fica abaixo do fígado, né, colado como é que eu posso dizer, na superfície do fígado, na parte inferior. Essa vesícula ela é comunicada com o fígado de acordo com pequenos ductos, onde a bile é produzida no fígado e ela cai exatamente dentro da vesícula e ela é um órgão que ela utiliza praticamente como um armazenamento. A gente dá para ver aí na anatomia, ela fica naquela região ali abaixo da superfície do fígado, no lado direito, e ela é um órgão armazenador, principalmente. Então a bile produzida no fígado é armazenada na vesícula e conforme a pessoa vai se alimentando, ela vai soltando a bile para o intestino. Você vê que tem uma comunicação ali com o intestino, que exatamente ajuda na digestão, na emulsificação das gorduras, para poder a gente conseguir se alimentar e absorver também os alimentos. Agora, doutor, quando a gente fala sobre isso, tem muitas questões de cirurgias, né? Sim. É comum a necessidade da cirurgia? A cirurgia de vesícula, né, o nome que a gente usa é a colestectomia. Sim. Hoje a cirurgia é por vídeo, né, videolaparoscopia, minimamente invasiva. E hoje, mas há longos anos, a cirurgia de vesícula é a cirurgia mais feita da especialidade da cirurgia geral. Dentro do aparelho digestivo é a cirurgia mais comum, né? Pede para algumas outras especialidades, como cirurgias oftalmológicas, mas dentro da cirurgia geral é a cirurgia mais feita. Doutor, a gente tem um depoimento de uma pessoa que teve uma crise, teve que passar por cirurgia. A Aline Aragão, ela teve pólipos na vesícula, né? Que são pequenos nódulos que crescem, que você estava até falando também, né? Na parede da vesícula biliar. Vamos acompanhar o depoimento para a gente continuar a conversa com o doutor Vinícius. Um certo dia, 4 horas da manhã, eu acordo com uma dor insuportável. E ela pegava nas costas, É uma dor totalmente diferente, que pegava tudo, insuportável, que eu não conseguia falar com ninguém, pedir socorro. E eu me vi numa situação desesperadora, realmente, porque eu nunca tinha sentido uma dor daquela. No outro dia, a médica me atendeu, passou direto para o cirurgião, porque só poderia ser um pólipo que já estava crescendo na vesícula. No meu caso, foi o pólipo. Retirei a vesícula, cirurgia super tranquila, recuperação tranquila, mas assim, é muito importante a gente optar pela cirurgia, porque hoje eu estou tranquila, sei que não vou passar por outra crise daquela, porque realmente é uma crise que você vai para o hospital e é muito preocupante, porque a gente não sabe até que hora vai suportar, porque é uma dor intolerante. E hoje eu estou tranquila, vesícula retirada com 1 mês e meio de cirurgia e totalmente recuperada, voltei às minhas atividades normais com menos de 15 dias, voltei a dirigir. Então é isso, gente. Vamos cuidar da vesícula. Ela falou sobre 2 pontos que me chamaram bastante atenção. Sobre as dores, são dores bem fortes, são os primeiros sintomas. E eu também queria aproveitar o gancho para falar sobre essa cirurgia, sobre o tempo de recuperação. Ela fez há 1 mês e já está bem, né? Os sintomas, geralmente, que são da vesícula, são sintomas relacionados à dor. É como se você tivesse com uma pequena pedra na sua mão e você apertasse. Então, você vai começar a sentir dor. Então, a vesícula é uma bolsa que, quando ela se contrai, ela empurra a bile. Só que se você tiver algum produto dentro da vesícula, isso pode ser um pólipo, ou mais comum, no caso, as pedras, que são as litíases. Então, quando você tem algum produto dentro da vesícula, que impeça ou atrapalhe, no caso, a contratilidade da vesícula, ela pode, sim, causar bastante dor. E é uma dor abdominal de frente, né, na parte lateral direita, na região do meio do abdômen, e também ela pode dar uma dor referida nas costas, que é exatamente como ela falou. A gente não vê tão comumente
as pessoas com pólipos sentirem dor. Sim. Mas quando tem, está indicado sim a cirurgia, tá? E assim, hoje, grande parte dos protocolos de colestectomia, das cirurgias de vesícula, eles indicam as cirurgias mesmo em pacientes assintomáticos. Sim. A gente vê muito pacientes que operam de bariátrica, que perdem aquele peso, né? Uma perda de 40 quilos, e eles desenvolvem a pedra na vesícula, que é uma das causas também. Sim. E a cirurgia, ela é simples ou ela é menos invasiva, digamos assim? O termo simples, a gente não utiliza isso com frequência, porque nenhuma cirurgia é simples, né? A gente coloca sempre os riscos e as complicações, só que quando você joga isso para os riscos e complicações, são muito baixos. Então, é uma cirurgia muito segura. Eu acho que o termo mais importante que a gente deve colocar para o paciente é o termo de cirurgia segura. É uma cirurgia onde você faz uma cirurgia programada, cirurgia eletiva. No caso dela, teve uma urgência, né? Complicou um pouquinho mais. Então, quando você programa, assim, você coloca os riscos lá embaixo, entendeu? Sim. E é uma cirurgia minimamente invasiva, como você falou. Cirurgia por vídeo, onde a recuperação, os pacientes em 15 a 20 dias já estão fazendo as suas atividades normalmente. Entendi. Agora, doutor, ela sentiu dores aqui atrás também. Isso confunde muito com cálculo renal ou não? Também. Os pacientes que chegam no pronto-socorro com essas queixas, a gente tem que investigar causas biliares da vesícula, causas de cálculos nos rins, né? E também problemas estomacais, que também podem levar a essa queixa e ser confundido. Então, creio que o exame de ultrassom é o exame mais importante para dar o diagnóstico de pedra na vesícula ou doenças no pólipo, mas você não pode esquecer os outros exames do aparelho digestivo, né? Endoscopia, uma tomografia, no caso, que você pode ter uma outra situação também. Então, sentiu as dores, procurar logo um especialista para investigar. Exatamente. Eu acho que a rotina desses exames é um exame tranquilo, uma ultrassonografia, um exame que você faz rapidamente e consegue dar diagnóstico de uma doença que pode ser complicadora. Você pode causar uma colecistite, que é a inflamação dela, da vesícula, ou você pode ter um deslocamento do cálculo, que no desenho a gente consegue ver que o cálculo pode descer para um canal, chamado canal biliar principal, e a pessoa poder ficar com os olhos amarelados, né? Então, isso é uma... Se você consegue evitar isso com uma cirurgia segura, que a pessoa consegue voltar à sua rotina muito rápido, né? Agora, doutor, o que causa essas dores que resultam na cirurgia? É a alimentação? A alimentação ela é um fator que leva o paciente até a formação da pedra e a consistência, a manutenção dessa alimentação mais gordurosa faz com que os pacientes começam a ter crise. Por exemplo, a farinha, a farofa é um alimento que costuma causar bastante crise, até pela taxa de amido ou pela própria gordura. Tem uns fatores genéticos também que a gente encontra muito em famílias. A mãe, a avó que já teve pedra na vesícula, acaba que a filha ou a neta acaba podendo ter também o mesmo procedimento. Outra causa é esses pacientes bariátricos que perdem peso, né, acentuado. Então, isso também é um fator de risco que aumenta a chance de pedra na vesícula e as crises, né, teoricamente. E os pacientes que têm taxas de colesterol mais elevada, né, também são fatores que contribuem para o aumento de pedras na vesícula. Doutor, esclarecedor, tudo que o senhor falou, muito importante. É um assunto que precisa ser falado, né? As pessoas têm que ter conhecimento do que elas estão se alimentando e ver como é que esse corpo está reagindo para se cuidar, né, com o máximo de antecedência. Né? A dor nunca é um sintoma normal, né? Então, quando a gente tem uma dor abdominal, a gente tem que investigar. E os exames hoje são exames fáceis de acesso, não tem tanta dificuldade. A gente consegue ter exame no interior, consegue ter exame na capital. Então, essa facilidade facilita o diagnóstico. Verdade. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, pelos esclarecimentos e a sua presença aqui no programa. Até a próxima. Obrigado, pessoal.